e liberamos o acesso do secretário-chefe da Casa Civil. O Guto está online, então? Porque eu tinha Tá. entendido que ele vinha aqui na minha sala, então eu entendi errado, então. Não, ele já está na sala aqui, é que ele estava com um nome diferente, e aí a gente não estava conseguindo liberar, mas agora ele já está na sala. Então, tá bom. Todos nos ouvem bem? Perfeito. Então, tá bom. Gente, boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pela atenção de sempre, pelo empenho do setor cultural. A Luciana e eu temos mantido aí conversas bastante frequentes, até nem tanto quanto nós gostaríamos, mas, na medida do possível, ela tem me atualizado a respeito do cenário, etc., do setor cultural. E a nossa intenção... eu vou fazer, se puderem tirar o áudio, quem tiver com algum áudio online, porque acho que facilita a comunicação, tá bom? Quero, antes de mais nada, agradecer a presença do secretário da Casa Civil, Guto Silva. Eu não o vejo aqui no meu mosaico, mas sei que ele está online. É isso, Guto? Você está online? Alô? A gente tem como confirmar se o secretário Guto Silva está online ou não? Eu acho que não, hein? Vamos esperar um pouquinho, secretário, porque eu fui informada de que ele estaria com o nome o acesso dele se daria por André do Parque. Então... Aqui eu vejo o André do Parque, mas mas ele não sei se é... Aqui, ó, Vou André do confirmar. Parque. Eu acho que ele está com alguma dificuldade no acesso ali. Vamos ver se resolve, só um minuto. Alô? Guto, você está online, Guto? Ainda não. Ele está com uma dificuldade ali no computador dele. A secretária acabou de avisar. Se a gente puder aguardar alguns segundos aí, que ele está tentando resolver ali, tá, secretária? Eu tinha entendido que ele viria aqui na minha sala, mas tudo bem, a gente aguarda. Pode ser também, não, essa parte, o que eu entendi é que ele está com dificuldade de comunicação lá e ele está tentando resolver. Pode ser que não resolva e aí vá para a sua sala. Ele está na sala, mas ele não consegue nos ouvir. E aí vai mudar de computador? Acho que ele vai mudar o computador lá. Entrou um login André do Parque aqui de novo. Entrou e saiu, tá caindo. Espera só um pouquinho, que eu tô com a secretária dele aqui no telefone.
Entrou. Ele está mudando de navegador para passar para o Google Chrome e acho que vai entrar com o Guto Silva mesmo. O André do Parque não está dando certo. Deixa eu aproveitar para perguntar, o chat do YouTube continua, é o mesmo ou há um outro link? Acho que houve alguma manifestação no chat ali, eu também estou procurando. É o mesmo link, Léo. Mas eu não estou conseguindo abrir o ao vivo lá. Entra na página, mas não abre o ao vivo. A gente não está ao vivo ainda, Elcio. Ninguém avisou, vou aproveitar, vou passar um batom agora. Colocar um desodorante. Vai que você tá... Dá para falar baixo aqui, por enquanto? Só para quebrar o gelo, né, meus queridos? O secretário Guto Silva já está na sala. Ô, Guto, boa tarde. Tudo certo agora? Boa tarde, boa tarde. Eu acho que não pagaram a conta da internet aqui no Palácio Iguaçu, que eu não sei se conectar. Eu tinha feito esse comentário, mas com o microfone em off. Mas já que o Guto trouxe para todos a brincadeira, o humor a gente não perde nunca, né, Guto? É isso aí. Então, boa tarde a todos. Então tá, pessoal. Então agora, oficialmente começando, eu agradeço a participação de todos. Infelizmente, ainda nessa situação que a pandemia nos impõe, temos que fazer o nosso encontro, a nossa reunião de conselho de forma virtual, mas vamos tentar torná-la da forma mais produtiva possível. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, agradecer a Luciana e toda a equipe da Cultura, como sempre, mas é bom fazer o registro, e de forma um pouco mais formal, mas nunca menos sincera, agradecer a participação do secretário Guto Silva, de quem eu nutro uma admiração, e a pandemia tem coisas boas. Por que não dizer, a pandemia fez com que o Guto e a gente acabasse se conhecendo, interagindo muito mais
intensamente do que do que somente as pautas administrativas, políticas do governo, né? A gente às vezes conversa, como tanto a Secretaria de Comunicação e Cultura como a Casa Civil, ela é multidisciplinar, né? Então todos os assuntos a gente acaba compartilhando, e a pandemia fez com que a gente se conhecesse e se aproximasse mais. Então acho que sempre acho que é bacana deixar esse registro para que todos vocês do setor cultural saibam disso. Falando nisso, então, recentemente, como é conhecimento de todos, o governo do Estado, seguindo uma orientação do governador Ratinho Júnior, nós lançamos um auxílio emergencial, um pacote econômico, um auxílio emergencial para empresas e profissionais de diversas categorias. E o motivo dessa nossa reunião agora, não somente esse, mas esse início de reunião, em especial com a participação do secretário Guto Silva, é tratarmos de que o projeto de lei que trata do auxílio emergencial inclui atividades do nosso setor cultural. Tá? Eu já passo a palavra para o Guto, mas, em linhas gerais, aquele arcabouço que foi apresentado há 2 semanas do pacote de medidas econômicas, agora incluímos, portanto, o setor cultural. Então, atividades artísticas, criativas, de espetáculos, elas passarão a ser contempladas. Eu cito aqui só algumas, a título de informação: produção teatral, musical, espetáculos de dança, espetáculos circenses, restauração de obras de arte, todas essas categorias que foram naturalmente impactadas pela pandemia, porque cultura tem muito da integração presencial, não é mesmo? E, tendo sido limitados nessa condição, o governador entendeu que o setor cultural deveria, como estará, contemplado nesse auxílio emergencial. Então, eu deixo a palavra agora um pouco com o nosso secretário Guto Silva, e agradecendo a tua presença, Guto, e deixo aí para que você troque uma ideia com o nosso incansável setor cultural, incansável e sofrido por conta da pandemia, setor cultural. Obrigado. Bom, obrigado, João de Biasi, nosso secretário de Comunicação e Cultura. Quero aqui cumprimentar de forma muito carinhosa a nossa Luciana, nossa superintendente que faz o dia a dia da cultura, e me permita aqui cumprimentar aqui a Eliette Vilela, diretora técnica da cultura, que está com a gente, já vi aqui no quadrinho aqui, a Mariana Bernal, coordenadora da ação cultural, a Cristiane Lunardelli, que também está nos acompanhando, tem esse contato direto com todos vocês, e de forma muito, muito especial, cumprimentar todos aqui que fazem cultura, vivem de cultura, e nós temos a plena compreensão que o momento sempre é de muita complexidade, mas eu vou fazer uma inconfidência aqui. A Luciana e o secretário João quase me mataram quando saiu esse pacote econômico. E a cultura, né? Então, eu acho que foi muito atenta a intervenção, muito rápida, do João de Biasi e da Luciana, porque nós tínhamos o desejo de encontrar um mecanismo para poder transferir renda, poder apoiar os MEIs, os microempreendedores individuais e também as empresas simples, as pequenas empresas. E quando nós organizamos o primeiro desenho desse projeto de lei, a ideia era já transmitir para a Assembleia e nós sabíamos que teríamos aí um rebote desse projeto com algumas atividades que às vezes ao olho da lei ficou excluído ou não ficou evidenciado. E aí a Luciana prontamente com o João de Biasi fizeram esse alerta, falaram, olha, tem algumas atividades culturais que estão previstas, mas faltaram alguns quinais, que é a nomenclatura para essas atividades. Então, nós preferimos esperar um pouquinho o projeto. O projeto foi finalizado ontem, foi enviado à Assembleia ontem, e as intervenções, as sugestões da nossa superintendente Luciana, secretária, já foram inseridos no projeto de lei. E é importante sempre dizer o seguinte, o projeto de lei ele é muito orgânico, dinâmico, a gente manda para a Assembleia, a gente está sempre aberto para o debate, e é natural que o projeto venha se modificando durante o curso. Então, a nossa estratégia inicial era para aqueles segmentos que não fossem atendidos e que tivessem um alto impacto, que precisavam desse apoio, pudessem ser inseridos depois no debate da Assembleia. Mas por precaução e, sobretudo, para não perdermos tempo, né, com o debate, a Luciana já nos trouxe aqui, junto com o secretário de Biasi, toda a lista aqui dos quinais que atendem diretamente os profissionais de cultura, nas suas mais diferentes formas, e foram já inseridos no pacote que foi enviado ontem à Assembleia oficialmente, o pacote de apoio ao microempreendedor e também
ao Simples. Aí nós vamos avançar onde que se caracteriza cada um, mas como o projeto é bastante amplo, eu acredito que vai poder auxiliar bem nesse setor. Agora, é importante dizer o seguinte, e aqui para apenas fazer um breve relato de como a gente tem enfrentado a pandemia, o próprio governador Ratinho tem nos dito desde o início que fazendo um comparativo aí com o atletismo, não é uma prova de 100 metros rasos, é uma maratona. E, de fato, tem sido uma longa, duríssima e cansativa maratona. Então, nós nos organizamos aqui para preparar uma estratégia, que eu digo sempre no tripé, que é a área econômica, a área saúde, que são os dois grandes eixos, né, que a sociedade tem debatido diariamente, o abre e fecha, com o controle da saúde, com a movimentação das pessoas, e um terceiro, que é a área social, que também nos preocupa, porque a pandemia, infelizmente, ataca muito os mais vulneráveis, e aí tem uma repercussão em segurança pública, tem todo um arranjo que nós estamos preocupados com desemprego, com essa fragilidade do tecido social que a pandemia impõe. Nós temos a plena consciência que o setor da cultura, da arte, foi extremamente impactado, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? O setor da cultura e da arte está com Covid, digamos assim. E a gente acaba acompanhando alguns movimentos e, ao mesmo tempo, a importância da cultura, sobretudo os movimentos artísticos, ela se demonstrou serviço essencial na pandemia, né? Ficou evidente as questões humanas, a necessidade da arte, da cultura como um elemento, eu diria até de psiquiátrico, de cura, de liberdade, de poder buscar como válvula de escape outras alternativas. E o objetivo e a angústia da Luciana e do secretário de Biasi era justamente para que a gente pudesse, nesse dia de hoje, poder prestar contas que nós estamos fazendo esse ajuste no projeto justamente para contemplar o segmento, mas também deixar esse canal aberto, que qualquer sugestão ou intervenção que a gente possa contribuir, talvez inserir também nesse projeto de apoio e ajuda, será bem-vindo. Tá? Nós queremos aqui democratizar o debate, nós estamos abertos também para ponderações, e aqui, com toda franqueza, não é um projeto que nós vamos salvar o segmento. Tá? Nós temos essa plena consciência que o apoio ao microempreendedor individual, sobretudo, é para poder colocar comida dentro de casa, e a do Simples, que eu coloco, é o apoio de R$1.000, mais a dilação, certidão negativa pode captar recursos, tem uma série de ações, dilação do CMS, assim por diante, são mecanismos, instrumentos que vão ajudar a mitigar, minimizar essa crise que tem colocado enorme dificuldade para toda a sociedade. Então, a gente fala, mas é pouco dinheiro, é isso, aquilo, a gente ouve essa crítica, e é comum, é natural, no momento de tanta dificuldade, mas o projeto de lei não tem o objetivo aqui não tem como resolver todos os problemas que são colocados à mesa todos os dias aqui no governo. É uma forma de sinalizar para o segmento que nós estamos atentos, estamos com os ouvidos atentos para poder também colaborar nesse debate, e aí, muito bem capitaneado pela nossa superintendente, a Luciana, que tem intimidade com o setor, nós estamos aqui abertos para poder também ouvir qualquer nova orientação para poder enriquecer esse debate, caso tenha necessidade, a gente pode fazer essas alterações em curso. O projeto foi enviado ontem à Assembleia, tem um trâmite mais ou menos, nós acreditamos, de 14, 15 dias, tá? E dentro de 15 dias nós vamos apresentar exatamente como é que vai ser o acesso ao recurso. Lembrando, isso não é financiamento, é acesso direto a esse recurso, e é uma forma muito singela, para ser sincero, de dizer ao setor, nós estamos aqui, a gente sabe da dificuldade, e também, ao mesmo tempo, é uma ajuda simples, é o que cabe no orçamento, porque as contas também, nós temos dificuldade, né, secretário João de Biasi, de fechar as contas, porque uma pandemia que nós não podemos falar, e que é muito ruim, é a pandemia fiscal. Quando abre e fecha a economia, o Estado também perde muita arrecadação, mas nós temos que deixar os serviços básicos de pé. Além desse projeto especificamente, dentro de 15 dias ou 20 dias, há uma previsão, foi um pedido de agenda do secretário João de Biasi, junto com a secretária Luciana, novas ações que depois a Luciana talvez possa detalhar, que é para poder contratar eventos, é um recurso específico aí da Secretaria da Fazenda para poder apoiar outras atividades, para a gente poder criar esse mecanismo de tirar um pouco desse recurso, colocar na ponta para o movimento cultural, artístico. Então, nós estamos aqui fechando um novo pacote, nós chamamos assim de pacote, na área do turismo,
da arte, da cultura e também em outras áreas sociais, e é por isso que aqui o debate, e aí a Luciana pode captar essas ideias, aquelas são execuíveis, e a gente pode, aí, no segundo momento, daqui 15, 20 dias, fazer um grande anúncio com todos vocês de outras ações que podem impactar o segmento. Nós estamos aqui abertos a essas iniciativas. Então, da minha fala é isso, eu queria só sinalizar que o pleito foi atendido, acho que um pleito inteligente, necessário, né? Porque às vezes dá aquele sentimento, mas foi abandonado, esqueceram do setor de cultura. Não, eles foram iniciados, de fato faltaram alguns finais, já corrigimos, mas se tiver mais necessidade de inserir alguma outra realidade, eu acho que é possível a gente melhorar o projeto. E não obstante a isso, daqui 15, 20 dias, nós estamos amadurecendo outras ideias que terão impacto na cultura e também nas artes, que acho que não tenho convicção que poderá dar suporte, e a gente entende todo o segmento cultural, artístico, como uma grande cadeia de emprego, de valor, de economia criativa, e você tem fragmentado esse processo, né? Porque às vezes nós vamos resolver um KNAI de uma pequena empresa, de um produtor teatral, musical, mas outra ponta, a casa de show está interrompida. Então, assim, nós temos que pensar o segmento da arte e da cultura como uma grande cadeia de negócio, de valor, importante estrategicamente sobretudo para pós-pandemia, para manter convivência. Então, aqui eu agradeço a oportunidade de estar com vocês nessa tarde. Estamos aí com toda a complexidade que a pandemia, não precisa aqui repetir. Nosso objetivo é olhar para frente. Eu sempre digo, nós temos que parar de olhar para o retrovisor e olhar para o para-brisa. Vai ter oportunidade na frente. Então, o leite derramado já está, as complexidades, todo mundo com uma dificuldade, seja do ponto de vista emocional, da saúde, eeconômica, mas eu acredito que, de forma colaborativa, aqui todos reunidos, nós teremos condições de olhar para um grande para-brisa, um grande cenário que se abre de oportunidades e que o Estado quer justamente se colocar ao lado de vocês para que, no momento de retomada mais efetiva, a gente não perca tempo, sobretudo todo esse segmento que gera muitos empregos, tenha condições de se recuperar rapidamente. Tá bom? Obrigado pela oportunidade, Luciana, obrigado, João de Biasi, a todos vocês pelo espaço, e naturalmente nós vamos ampliando o debate, se tiver alguma ação efetiva que vocês acreditem que a gente pode contribuir, ou debater, ou inserir no próximo pacote, pode ter certeza que nós estaremos abertos aí para poder avançar. Eu conversava logo cedo com o governador Ratinho Júnior, nós teríamos essa reunião, junto com o João de Biasi e com a Luciana, e ele pediu para a gente exatamente pensar aí fora um pouco da caixa, criar alternativas, como requer o mundo da cultura e das artes, para a gente poder dar sustento, dar alternativas para se desenvolver, tá bom? Obrigado a todos pela oportunidade. Bom, em suma, é isso, Guto. Obrigado pela tua participação. A gente não poderia deixar de fazer esse registro, porque entendemos, sabemos um dos setores mais atingidos naturalmente é o nosso setor cultural. Então, fica esse desafio a ideia não é sanear o setor do ponto de vista econômico, mas sim, como o próprio nome é um auxílio emergencial para tentar minorar toda a situação que nós temos enfrentado nesse 1 ano e 2 meses praticamente. Eu não sei se tem alguém inscrito, eu passo a palavra para a Luciana também, para fazer algum tipo de colocação. Luciana, fica à vontade. Obrigada, secretário. Quero agradecer a presença do nosso presidente do Conselho, a presença do nosso secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, que prontamente ouviu a nossa... Enfim, nossa luta pelo setor cultural. Eu e o secretário estivemos na Casa Civil, no dia do lançamento do pacote. O pacote foi lançado de manhã e aí estivemos no mesmo dia. O Guto falou, não, nós vamos atender, chame a classe para conversar, vamos fazer um pacote completo. E o objetivo desse encontro aqui é justamente ouvi-los também. Acho que não está sendo transmitido pelo YouTube nesse momento essa fala, em função de que o pacote ainda não foi publicizado pela equipe de comunicação do governo. Então, esse nosso debate aqui, como o processo está em construção, a gente não está transmitindo pelo YouTube. A transmissão voltará logo a seguir, logo que a gente encerre esse item da pauta.
Então, quero agradecer, e tem algumas pessoas inscritas para falar, eu não sei se o secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, e o nosso presidente do Conselho vão continuar na sala por algum tempo, para a gente poder programar aqui o tamanho das falas, ou se vocês tem outro compromisso, não sei. Luciana, eu tenho compromisso em 10 minutos, mas eu gostaria de sentir um pouquinho o calor da cultura. Eu vou ficar mais um pouquinho para entender melhor, tá? E depois quando eu pagar a câmera, eu saio de fininho aqui, tá bom? Tá ótimo, Guto, muito obrigada, secretário, então. Só um número, eu acho que é sempre importante a gente mensurar por meio de números, eu acho que acabei deixando passar no início. Com esse movimento, estarão incluídos nesse benefício aproximadamente 5.800 microempreendedores individuais do setor cultural, e na casa de 200, 220 pequenas e microempresas optantes pelo Simples, ou seja, é um número que me parece bastante significativo, no início da minha fala eu tinha tomado nota e por distração acabei não passando para vocês. Então, estamos falando aí de 5.800 MEIs, os conhecidos microempreendedores individuais, e o número total de pequenas e microempresas optantes pelo Simples, 223. Os setores, aí depois esse documento vai ser divulgado, mas é aquele que eu já disse, só fazendo uma breve repetição: produção teatral, musical, espetáculos de dança, espetáculos circenses, de marionetes e similares, espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares, sonorização, iluminação, artes cênicas, espetáculos e atividades complementares a artistas plásticos, a restauração de obras de arte, jornalistas independentes e escritores. Só dando uma passada muito, muito rápida e objetiva para a gente ser produtivo na nossa reunião. Eu acho que, posto isso, Luciana, não sei se tem alguém, normalmente alguém secretaria, ainda que virtualmente, a nossa reunião, a gente pode abrir a palavra para ouvi-los. O primeiro conselheiro inscrito é o conselheiro Elcio Kovaleski, conselheiro eleito pela macro-região dos Campos Gerais. Elcio, a palavra está com você. Obrigado, Luciana. Obrigado, secretários. Boa tarde, Guto. É prazer em conhecê-lo, mesmo que virtualmente. Boa tarde, secretário João de Biasi. A minha questão aqui é muito pontual, né? Eu acho muito bom mesmo, né? Acho que eu sempre tenho falado que qualquer pessoa que defenda a cultura e qualquer sinalização de governos nas 3 esferas que sinalizem incentivos e bons ventos para a cultura é sempre muito bem-vindo. Isso é ponto pacífico, a gente não precisa discutir sobre essa questão, tá? Veja bem, olha só, eu conversava com a Luciana e com a Eliette, acho que anteontem, se não me engano, a gente trocava ideia, e ela falando sobre a questão da importância dessa divulgação. Não acontece isso tranquilo. Eu só coloco como questionamento, partindo do princípio que estamos aqui num campo de um conselho, né, braço, na verdade, da SEC, né, que é instituído por lei, e não somos consultivos, somos deliberativos. Então, o questionamento é o seguinte: muito legal, muito bom. O secretário Guto falou sobre o fato de ter já sido enviado para a Assembleia, tem um prazo de 15 dias, ok, discussão. Então, assim, eu já vou pontuar alguns questionamentos. Olha só, pelo fato não só de sermos um Conselho Estadual de Cultura que representa, né, todo o Estado, porque temos pessoas de todos os cantos do Estado aqui, né, que representamos as demandas, que estamos em contato direto com muitas entidades, muitos artistas, né, e que temos esse conhecimento. E muito embora seja o fato de atender isso a microempresários, essa questão e tal, por que essa informação não nos foi passada antes, para a gente pelo menos avaliar, para a gente ter conhecimento? Nesse sentido, eu gostaria de saber se isso vai ser disponibilizado para a gente, entendeu? Porque, veja, nós temos, inclusive, a prerrogativa, tá? A prerrogativa, por lei, de sim, a gente sugerir supressões, atualizações, acréscimos, né? Correções, temos sim. Porque se a equipe da Secretaria de Estado da Comunicação e da Cultura,
né? A comunicação social da cultura. Também tem uma equipe que é exatamente, que é isso mesmo, que já faz isso, nós também, porque nós somos um braço da secretaria, entendeu? Então, eu só estou criticando isso porque, veja, sabe, eu acho muito importante, Luciana, mais uma vez, aquilo que eu falei para você, para a Eliette anteontem, entendeu? Não se discute a importância disso, não é essa questão. Só que, né, assim como, por exemplo, você sempre defende, Luciana, que a participação, essa via de mão dupla entre sociedade civil e governos, né, em relação dentro da dinâmica do Conselho, né, a gente espera também que vocês tenham essa via de mão dupla, porque a gente poderia ter dado alguma opinião, alguma sugestão em relação a essa questão, tá? Só vou terminar, secretário, só um pouquinho, tá? Já estou terminando. Então, assim, veja, eu acho muito importante, eu não sei se isso aí é um questionamento meu, acho que no rol das perguntas que eu vou lhe fazer agora, né? Se isso vai ter audiência pública, né? Se vai passar por essa discussão. Agora, diante desse prazo, eu reivindico aqui, em nome do Conselho, né, em nome do caráter deliberativo do Conselho, não só consultivo, que a gente tenha conhecimento prévio antes dessa votação na Assembleia. Tá? Porque a gente tem capacidade, sim, suficiente, todos os conselheiros aqui, para a gente sugerir alterações, supressões, alguma coisa, para a gente contribuir também, entendeu? Porque senão fica parecendo uma coisa assim, uma coisa que vem de cima, literalmente de cima, e me desculpe a expressão, é isso mesmo, entendeu? E nós, aqui, nós não estamos embaixo, nós estamos juntos, nós estamos ao lado de vocês. Então, eu reivindico, assim, em nome do Conselho, que nós tomemos conhecimento e nós possamos também, né, fazer possíveis alterações desse projeto. Muito obrigado. Elcio, me permita já te respondendo, você falou uma crítica, não, é uma sugestão construtiva, tá? Porque é o seguinte, eu preciso aqui de uma forma muito sucinta explicar como é que funciona a pauta legislativa, né? Porque quando nós mandamos um projeto de lei para a Assembleia, ele nunca é um produto final, ele é uma iniciativa, ele tem um debate e depois ele volta para o governo avaliar. Entretanto, por que nós estamos um pouco a toque de caixa? Porque esse recurso que foi destinado para apoio aos MEIs, o Simples, que entra a questão cultural, entra outras atividades, né? Feirantes, enfim, é bem amplo, nós não tínhamos acesso a esse recurso, porque ele é um recurso específico de uma fonte chamada do FECOP, tá? Esse recurso seria utilizado para o projeto Comida Boa, que é o projeto que a gente abastece para os mais vulneráveis. Entretanto, para ajudar a população, auxílio emergencial federal, então nós decidimos postergar o Comida Boa para o segundo semestre, e o recurso seria gasto com Comida Boa, nós conseguimos destinar para apoiar o MEI e o Simples, né? Então, porque a rapidez na tramitação foi justamente porque houve uma mudança na fonte do recurso, e nós tivemos essa oportunidade, com essa sobra de recursos, para poder fazer essa ajuda. E, assim, a dificuldade econômica do Estado fiscal é sempre muito difícil, parece um devaneio, mas é sempre complicado, porque nós perdemos, no ano passado, quase R$1 bilhão em receitas que nós previmos que estariam no caixa em função da crise econômica e da pandemia. Então, por que está nessa velocidade? Justamente porque houve uma oportunidade, nós iniciamos um processo, vamos mandar para a Assembleia para que tenha esse debate, mas hoje eu acho que nós podemos já compartilhar com vocês, viu, Luciana? Se puder depois compartilhar com o grupo, o projeto está posto, e esse projeto, vocês vão observar, ele não entra especificamente nas questões de cada segmento, seja da cultura, seja do serviço, ele é um projeto de apoio ao CNPJ. Nós não vamos discutir que nem cultura, nem empresa, é um apoio ao CNPJ. Mas a tua intervenção, Elcio, é importante pelo seguinte, como daqui uns 20 dias nós vamos lançar um novo pacote para a área de cultura e artes e turismo, aí sim eu acho que essas intervenções, as sugestões que esse grupo, que todos os conselheiros tenham, aí a gente pode fazer uma análise bem profunda junto com a Luciana e com o João De Biasi, para quais ações provenientes do Conselho possam ser inseridas no pacote que nós vamos lançar daqui a 21 dias. Então, esse caráter desse projeto é estritamente econômico, é recurso para o CNPJ, e o debate é se entra cultura, não entra cultura, se entra o artesão, não entra artesão, quais são os segmentos que vão ser contemplados, tá? Agora, num segundo momento, eu acho que essa participação é fundamental, e aí a Secretaria, junto com o João De Biasi e com a Luciana, pode condensar, pode estruturar essas ideias para que a gente possa, nos 20 dias, que é a nossa expectativa, lançar um novo programa,
essas ideias do Conselho, que sempre enriquecem bem o processo aí de pensar, elas possam ser contempladas. Então, eu estou trazendo só um pouquinho como é que se dá esse fluxo legislativo, mas haverá o espaço, sim, para o Conselho se manifestar e trazer essas iniciativas que vão ser contempladas no último pacote, não, no pacote do turismo, da arte, da cultura que nós estamos desenhando, e as intervenções serão bem-vindas, tá bom? Ok, obrigado. Aguardemos, pois. Eu queria só complementar, se me permite o Guto e, naturalmente, o próprio Elcio, que é com relação o estado de guerra que a gente está vivendo, imposto pelo Covid, ele nos imprime um ritmo, Elcio, e demais, que muitas vezes a gente... veja, uma vez que o Estado tem conhecimento de uma demanda, ele tem conhecimento de uma demanda reprimida, ele tem o dever de agir. E foi com esse intuito de agir o mais rápido possível que nós fizemos esse projeto de lei na forma como ele está. Com relação ao diálogo e à construção coletiva de propostas, daquilo que precisaria ser inserido ou não precisaria estar no projeto de lei, como o Elcio colocou muito bem, e de novo, tá, Elcio, corroborando o que o Guto falou, colocaste, está muito bem colocado. No parlamento, que é o Poder Legislativo, lá na LEP, o diálogo estará aberto, né? E aqui eu quero fazer até uma menção honrosa, e se me permite, gostaria que colocasse em ata, que essa é a primeira reunião do Conselho após o falecimento do presidente da Comissão de Cultura da ALEP, parceiro de todas as horas do nosso setor cultural, da nossa secretaria. Então, por favor, quem estiver secretariando, colocar uma menção honrosa em nome deste secretário. Certamente posso falar em nome do Guto Silva também, do governador. Fechando esse parênteses, então, o momento do debate, Elcio e demais, ele está em curso. Isso é uma construção. Acho que, de certa forma, também contribui para a resposta, Elcio, de minha parte. Obrigado, João. A gente tem mais uma fala aqui da Soraya, pediu para falar, e Soraya, a palavra está com você. Eu agradeço, nem pedi a licença, mas quando nos colocam, boa tarde a todos, é um prazer estar com o nosso secretário, o Guto, que eu não conheci, e os demais conselheiros que acompanham a nossa luta. Quando se coloca a questão de MEI, talvez seja uma antecipação das nossas preocupações, mas nós já temos uma possível previsão, né, de todo esse quadro, essa conjuntura da cultura brasileira e a nossa paranaense. Me preocupa a questão dos MEIs com as certidões positivadas. Que nós não tenhamos, nesse pacote, os mesmos problemas que nós estamos tendo com relação aos editais. Editais rígidos, exigentes, e que não condiz com a realidade da emergência, que está fundamentado em questões jurídicas, de um modo de vida já não mais existente, que se baseia de 2018 para trás. A emergência nos exige novas atitudes, até mesmo legais e jurídicas. E nós temos esses problemas com os editais, e teremos esse problema com os CNPJs com relação à questão das dívidas dos nossos empresários. Na verdade, estamos todos endividados. Eu fico curiosa em saber, ainda não conheço o pacote, se existe essa preocupação por parte do governo. Soraya, eu já vou respondendo aqui, me permita a tua intervenção importante. É importante lembrar que esse pacote não é empréstimo para o setor, então não está em jogo aqui se está negativado, se está com problema de certidão, se o CNPJ está com o nome do Serasa, não, é um auxílio. Esse recurso vai independente da natureza do MEI ou do Simples, tá? É um auxílio para o empresário, é um auxílio para o segmento cultural e artístico. Então, não é prerrogativa nesse pacote o histórico da empresa ou do microempreendedor individual, tá? Agora, corroborando com o teu raciocínio, Soraya, eu acho que nós estamos vivendo um momento de muito aprendizado, né? E aqui é um debate que a gente faz no governo todos os dias, e essa é uma discussão importante sobre essa relação do governo, seja na linha de empréstimo, com a Fomento, com o BRDE, seja na relação dos editais, como é que nós vamos evoluir para modelos mais simplificados
em função da pandemia, que trouxe um novo olhar até para nós mesmos, pela burocracia, às vezes pela morosidade do setor público. Então, esse aprendizado da pandemia também está pressionando nós, o governo, a buscar soluções conjuntamente com vocês. Então, o MEI é um auxílio, não depende de negativa, não depende do histórico, não depende de estar com problema no banco, isso não diz respeito ao Estado. O Estado está repassando esse recurso como uma forma de auxílio, estritamente é isso, tá bom? Soraya, esses pré-requisitos que você colocou seria no caso do empréstimo, que não é o caso. Acho que era isso. Alguém mais estaria inscrito? Soraya, quer fazer algum complemento? Fiquem à vontade. Eu quero fazer uma parte. Tem o Giovanni inscrito, tem eu na sequência. Acho que até a Soraya... Bom, enfim, vamos lá. O Giovanni, você e a Gilmara. Então, Giovanni, a palavra está com você. Boa tarde, pessoal. Se sair algum ruído, eu estou aqui na Ponte da Paz, a gente está fazendo um trabalho bem legal, graças ao incentivo do mecenato subsidiado. Vou até ligar minha câmera rapidinho para vocês verem aqui o poder que a cultura tem de transformar. Deixa eu ver se consigo virar essa câmera. Não. Consegui aqui. Aqui é a nossa Ponte da Paz sendo revitalizada, aqui na Vila Torres, fazendo um trabalho bonito, um trabalho necessário. Mas vamos lá. Não é só para isso que eu vou falar aqui com vocês rapidão. Queria ver com vocês, gente, o seguinte. Eu acho muito importante isso que o secretário Guto colocou, que o nosso secretário De Biasi colocou também. Fico muito feliz em saber que, sim, a cultura está sendo assistida. Eu acho que isso é importante e a gente vai cobrar. A gente tem que cobrar. E eu peço mais uma vez que quando tiver, sim, votação dessas pastas, desse projeto de lei, eu acho importante ter a participação dos agentes que trabalham com cultura, para a gente poder escutar a galera que faz, sabe? Que isso é de extrema importância, a gente escutar quem faz. Respeito muito os nossos representantes do Legislativo e do Executivo. Acho que sim, o trabalho de vocês é um trabalho importante, é um trabalho de extremo caráter. Aliás, o Legislativo, vocês foram colocados aí pelo povo, então vocês estão aí para representar a nossa voz. Então eu acho que sim, isso é importante, mas hoje nosso povo pede socorro. Hoje nosso povo chora com os resultados que a gente tem e precisamos sim ser atendidos, precisamos sim ser abraçados. Eu acho que essa primeira proposta ajuda, mas futuramente eu acho necessário que a gente pense em projetos para atender as características sui generis da cultura. Não é a primeira vez que eu escuto, né, que infelizmente a gente tem tanto no Estado quanto no nível federal uma lei que trata a cultura como cadeira. Não cadeira de qualquer outro modo figurado, não, é cadeira mesmo. Uma prefeitura precisa comprar cadeira, faz licitação. Precisamos não sei o quê, faz edital, faz licitação. Então a gente tem que ter um cuidado e um carinho muito grande pela cultura. Muito grande, que isso é necessário sim. Eu acho muito importante. Fico feliz de ter grandes forças somando a essa atitude e vocês serão cobrados. Assim como nós, conselheiros, somos cobrados, assim como essa primeira fase da gestão da Lei Aldir Blanc foi ruim, e foi ruim por parte de todos. Pego minha meia-culpa aqui também. Sou conselheiro, tenho responsabilidade. Todos aqui tiveram parte nisso. Todos. Alguns mais, outros menos. A gente tem que comemorar junto, gente. Eu acho que a gente vai comemorar isso junto, sim, lá para frente, sendo uma equipe que nós somos. Então, só queria deixar isso claro, agradecer a presença dos ilustres aqui junto a nós, e é isso aí. E vamos para cima. Obrigada, Giovanni. Acho que pode falar, Léo. Como o Giovanni não fez nenhuma pergunta, né? Pode fazer você, Léo. Bom, eu não posso deixar de parabenizar a presença de ambos, né? O secretário João Evaristo, o nosso, acho que já deve ter se ausentado, né? O Guto Silva. Como é importante, né? Embora não estejamos presenciais, esse diálogo franco, né? Cara a cara, claro que eu não menosprezo toda a força aí da Luciana, da Eliette, mas tendo o secretário em conversa conosco com frequência é muito importante, né, para a gente poder justamente contemplar, às vezes, lacunas que ficam, às vezes, ruídos de comunicação, ou mesmo, enfim. Acho que a gente ter essa interlocução direta é importante para nós, né, enquanto sociedade civil. Então, muito obrigado aí pela presença e interesse, João. Faço-lhe uma provocação, com todo respeito,
a casa está aberta, venha sempre, por favor, tá? Com todo respeito. João, eu gostaria só porque eu não entendi ainda qual é a proposta concreta, sei que está em construção, né? Parece que vai ser apresentado aí, mas eu acho que um ponto pertinente, você até antecipou aí talvez a resposta da minha questão, no que se refere às certidões negativas, né? Se os entes, enfim, se os artistas, as pessoas ali têm certidões positivas, com efeito de negativa, se isso, por exemplo, pode impossibilitar. Na verdade, vocês já perceberam que essa está sendo o entrave maior, principalmente na Lei Aldir Blanc. Então, assim, não sei se encaixaria no pacote, se você falou, parece que não depende disso, mas promover, dentro de todas as iniciativas do Estado, subsídios para que as pessoas consigam, principalmente esses artistas afetados pela pandemia, pelo isolamento social, né, artistas, técnicos, enfim, toda a cadeia, tentem regularizar os seus débitos, né? O dinheiro vem para o Estado, né? A pessoa se regulariza e consegue acessar os recursos, né? Então, se há prerrogativa de travamento, né, em função da questão de certidões negativas aí, positivas, sempre me confundo, enfim, que a gente pense, que a gente começa a pensar também no subsídio para amparar esse povo que já está devendo IPVA, que já está devendo, né, enfim, alguns impostos, o próprio MEI, né, aí é uma proposta para mês, mas tem gente que já deve estar irregular aí, né, nessa questão. Então, de repente, ter enfim, esse alento, né, esse recurso para proteger essa categoria que, de repente, está em débito, né, para poder acessar. Acho que seria interessante. Não sei se é plausível aí. Por favor. Ô, Leonardo, tá entendido, mas só lembrando que, com relação a essa proposta aqui do projeto de lei que foi encaminhado para a Assembleia, por ser um auxílio emergencial, quando se exige certidões negativas de qualquer natureza, é para tomada de empréstimo junto a alguma instituição financeira, seja ela pública ou privada. Aí precisa. Nesse caso aqui que nós estamos tratando hoje, não. Mas eu entendi a tua preocupação, ela é bem válida. Vocês querem que eu dê uma lida rápida de como ficou? É um sumário executivo do que é o projeto de lei? Tá bom. Então, seria ótimo, secretário. Por favor. Já leio já, então. Ponto 1. Auxílio emergencial para pequenas e microempresas optantes do Simples Nacional. Critérios. Possuir inscrição estadual ativa e possuir faturamento entre 0 e R$360 mil durante o ano de 2020. Então, os beneficiados são setores de... desculpa, que a letra está bem pequenininha, tá? Estabelecimentos informados no RAIS Base 2019. Produção teatral, produção musical, produção de espetáculos de dança, produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares, produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares, atividades de sonorização e de iluminação, artes cênicas, espetáculos e atividades complementares, não especificados anteriormente, atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes, escritores, restauração de obras de arte. Então, recapitulando, possuir um faturamento entre 0 e R$360 mil durante o ano passado. Ponto 2, o auxílio emergencial daí para microempreendedores individuais, os MEIs. Critério, naturalmente, possuir o registro como MEI. Valor total, duas parcelas de 250 mil. Perdão, R$250. Desculpa aqui que eu errei no zero, a escaleta está muito pequena. Que bom se fosse 250 mil, secretário. Aí eu mesmo abri uma meia, eu terminava... Eu pediria a renúncia do conselho. Viu? É que esse pessoal às vezes botam judia de mim da minha miopia, viu? Enfim, o anterior são 4 parcelas de 250 e esse para os MEIs, 2 parcelas de 250. Esse é um sumário executivo. Naturalmente, o projeto de lei, suas particularidades jurídicas, legislativas, ele vem com uma redação mais rebuscada. Mas o sumário executivo é isso que eu acabei de ler para vocês. Não sei se eu fui claro, naturalmente, depois a gente compartilha e está aberto aí para falarmos mais.
Ó, secretário, agora mais do que nunca eu quero ter acesso a essas informações, assim, sabe? Porque assim, o senhor nos trouxe assim, informações muito interessantes, que eu acho que a gente precisa, agora mais do que nunca, nós, dos conselheiros aqui, precisamos ter acesso a essas informações, tá? Obrigado pelas informações. Senhor secretário, eu até coloquei ele no chat, mas eu não sei, desculpa, Luciana, interromper assim sem pedir a palavra. Só porque quem está falando, só para eu saber com quem está falando? O Giovanni. Ah, tá, pode falar, Giovanni. Senhor secretário De Biasi, a minha dúvida é referente ao, o senhor falou, inscrição estadual? Não. É porque a gente não pode esquecer que os MEIs, né, eles não têm inscrição estadual, eles só têm inscrição municipal. Não. Ele tem que ter registro de MEI. Ah, sim, o registro de MEI, sim. É isso. É federal. Ah, tá. Beleza. Eu acho que é importante a gente deixar bem claro aqui para todos os conselheiros e para todas as conselheiras que antes do pacote ser anunciado, a gente está aqui conversando com vocês sobre isso e que, logicamente, todo esse material vai ser disponibilizado, como o nosso secretário falou e o próprio secretário-chefe da Casa Civil falou, a gente vai disponibilizar e iniciar um debate. Quero que todos vocês leiam o material que vai ser enviado com carinho e proponham mudanças. Isso foi a primeira versão para a Assembleia, mas isso pode ser alterado. Então, para que todos tenham esse olhar plural, é importante todo mundo ler com atenção e fazer sugestões. Então, o objetivo da nossa reunião hoje era justamente trazer essa pauta para ser debatida com o Conselho, para ser apresentada pelo Conselho antes, e depois isso vai ser publicizado. Então, por isso até que não estamos transmitindo pelo YouTube, porque neste momento ainda é um assunto interno, é um assunto de construção. É importante deixar isso claro. A gente não... A Assembleia, né, Luciana, volta para a sanção do governador. Então, o momento é esse. O momento é justamente esse. Só que nós achamos mais produtivo discutir em cima de um marco zero, que é esse aqui que eu acabei de ler para vocês, né? Para não ficarmos aí no campo da elucubração. Olha, isso é que é possível. Onde é que dá para aprimorar? Mais ou menos nesse sentido. Eu acho que tem mais um conselheiro querendo falar, que é o Alain Rogério Gaitaroso. A palavra é sua. Eu estava inscrita antes, Boa tarde. Desculpa, só um pouquinho. Eu não tinha entendido que a Rosane tinha pedido para falar. Ela só tinha perguntado aqui como será feito o cadastramento dos MEIs, mas não tinha solicitado a fala. Mas pode falar então, Rosane. Primeiro eu escrevi a pergunta e depois eu coloquei. Eu gostaria de perguntar sobre. Desculpa se foi mal inscrito, mas é isso. Uma pergunta. Se serão utilizados cadastros já existentes ou se vai haver um período de cadastramento para essas pessoas que quiserem pleitear esse auxílio. E aí depois eu fiquei em dúvida mesmo sobre a questão, não sei que houve um engano ali na questão, os R$250, mas é 2 parcelas de 250, é isso? Vamos lá, a primeira pergunta é com relação a... Cadastramento, se será feito. Rosane, de forma muito honesta, é uma informação que eu vou ter que levantar para te explicar. Eu não tenho ela de bate-pronto, está tomado nota aqui, e a Luciana e a Eliette fazem chegar até vocês, certo? Okay. A segunda deu uma pequena falha no teu áudio, eu só escutei com relação aos R$250. Se você puder repetir. A pergunta é se eu entendi direito o valor. Vão ser 2 parcelas de R$250, o auxílio para as MEIs? Para as optantes do Simples, 4 parcelas de 250. Para as MEIs, 2 de 250. Ok. Pena tanto empenho por um valor tão baixo, né, gente? Muito trabalho. Não resta a menor dúvida que por parte do Poder Executivo, nós gostaríamos de investir mais, né? Porque a gente não vê isso, apesar de levar o nome de auxílio, a gente não vê como auxílio, a gente vê como investimento. Mas é o que é possível, viu Rosane? Isso é o que é possível. Eu costumo dizer, óbvio que gostaríamos de investir mais, mas dentro das circunstâncias que que a pandemia nos impõe, isso aqui nós conseguimos viabilizar. Sim, grata pela resposta. Então, o próximo conselheiro é o Alain Rogério Gaitaroso.
Vou ser bem breve, secretário, boa tarde. A minha dúvida era justamente essa, eu tinha escutado direito, que seriam 2 parcelas de R$250, porque, veja, a mensalidade do MEI está na faixa hoje de R$60. Então, se a gente for entender que a gente está parado desde março, e a gente soma aí 13 vezes 60, dá R$780. Quer dizer, o auxílio a gente não consegue nem manter as mensalidades do MEI. Então, assim, eu tinha imaginado que esse auxílio viria de uma outra forma, que a gente pudesse ter um pouco mais de recurso, né? Porque definitivamente o dinheiro a gente não consegue nem manter o MEI ativo, né? Para poder participar, como mesmo o próprio Leonardo disse, para que essas pessoas possam participar dos editais municipais, possam participar de outros editais, eles precisam estar com o MEI ativo, estar com as parcelas em dia, prestação de contas, imposto de renda, né? E o auxílio não dá nem para a gente pagar as mensalidades do mês, se a gente for levar em consideração isso. Tá anotado. Tá anotado. Desculpa, foi o Alan que falou, né? Isso. Que às vezes o mosaico aqui fica com muita gente, eu me perco, vocês me desculpem. Tá. De repente, se pudesse chegar a 1.000 também, como as a da outra, né? Que são 4 parcelas, enfim, não sei. Tá. Mas tá anotado, tá, Alan? A gente não tem mais nenhuma inscrição, então é isso mesmo, podemos liberar o nosso secretário para as pauta dele. Alguém mais que tem alguma consideração? Deixa eu só fazer uma perguntinha. Não sei se compete, claro que a gente pode pensar nisso sozinho, mas, secretário, há alguma viabilidade aí, enquanto projeto de governo, a gente levantar e já pautar a questão do Profice para esse ano, claro que adaptado à nossa realidade atual? Como é que está? Existe uma conversa sobre isso? Ou seria esse o pacote de medidas? Há alguma previsão também de editais, além da Lei Aldir Blanc, com recursos próprios do Estado? Só entra, de repente, nesses pormenores, por gentileza. Eu não tenho... Eu estou com áudio ou não? Está me ouvindo? Tá. É uma resposta que eu vou ficar te devendo, viu, Leonardo? Eu sei, no campo dos pormenores, isso está na pauta, nos grupos de estudo, mas te responder com pormenores, em questão de prazos, etc., eu não estou preparado para te responder nessa reunião. Mas tanto a Luciana como a Eliette, elas atualizam todos vocês com relação a isso. Poderia te dar trocentas respostas aqui, mas eu vou direto ao ponto. Eu não estava preparado para te responder essa pergunta. Leonardo, sobre o Profice, isso está garantido, nós teremos Profice esse ano, mas a gente ainda vai passar aqui pelo Conselho para fazer todas as discussões e questionamentos que a gente tem recebido em relação ao Profice. Vamos nos ater a essa pauta do pacote específico agora. O Elcio quer fazer a última... Questão de ordem, Luciana, desculpe, é que a Gilmara tinha se inscrito logo após a mim, daí ela está se sentindo invisível. Por favor. Desculpa, Gilmara, eu realmente não tinha... Eu estou aqui me perdendo no chat também. Então, vamos chamar a Gilmara, depois o Écio, e aí a gente... Mais alguém eu não chamei? Viu, Luciana? E mais, de fato, eu já estou 5 minutinhos atrasado com a minha próxima agenda, mas vamos lá. Gilmara, rapidinho, então, por favor. Então, eu vou ser bem breve, até que, na verdade, eu até prefiro ter uma fala melhor, né, mais aprofundada depois. Algumas questões também já foram respondidas pelo senhor secretário, de algumas dúvidas que eu tinha quanto a esse auxílio, que a gente entende que, no montante, um valor é grande, mas realmente a ajuda individual é realmente só para quem está passando muita fome, que não dá para fazer muita coisa, que dirá sustentar o MEI. Mas, assim, eu acho que é uma questão importante, que, assim como o Giovanni falou, ele foi um pouco mal interpretado na parte da manhã, sobre a questão da crítica das coisas realmente não estarem não alcançou muitos que precisavam. Então, até quero direcionar essa fala para o senhor De Biasi, né, que eu acho que todos nós realmente, a gente sabe de toda a luta, de todas as reuniões que foram feitas, todo o trabalho que foi feito por parte da administração pública para montar os editais, mas se efetivamente não chega, a gente tem que se envergonhar
do horrível resultado de 15%, gente. Não é desmerecer o trabalho, é culpa de todo mundo, porque eu me sinto como conselheira também impotente e não ter poder ajudado mais pessoas. Eu fiz muitas coisas individuais, eu sou de uma macro-região que tem poucos municípios, mas o acesso é difícil. Então, eu gostaria de saber a posição do secretário também sobre isso, porque eu acho que a gente tem que lutar para continuar utilizando as questões da Lei Aldir Blanc, porque a gente tem que dar conta de operacionalizar isso, porque não adianta fazer editais que contemplem e não chegar, não poder usar. Então, eu acho que a gente deve desculpas, assim, nessa questão da gente não ter conseguido operacionalizar isso. Não estou dizendo que o trabalho não foi bem feito, todo mundo sabe que realmente é muito trabalho do lado de vocês, é uma situação difícil para nós como conselheiros representando a sociedade civil, porque a maioria é artista, a maioria trabalha por conta, então a gente não... Muitos eu tenho certeza que quiseram deixar de lado o conselho se pudessem participar de algum edital, porque está todo mundo com dificuldade, muita gente perdeu entes familiares, perdemos muitas pessoas, só que a gente não pode deixar de lado esse péssimo resultado desse percentual que o Paraná atingiu. Então, eu acho que gostaria de ouvir a opinião do secretário e que a gente realmente precisa tomar providências para que isso não se repita. Obrigada. Tá bom. Gilmara, em primeiro lugar, Gilmara, veja, eu pessoalmente, me permitam fazer um depoimento pessoal, eu sou um profissional de resultado. Então, é evidente que me incomoda quando um resultado que a gente se propõe não é alcançado. Isso não resta a menor dúvida. É óbvio que a gente, ainda que tivéssemos, quando a gente alcança resultados positivos, a gente se cobra na condição de cidadão, de profissional. Tudo bem, eu fui bem, mas poderia ter ido melhor ainda. Segundo, ainda que eventuais resultados fiquem aquém, eu acho que nunca ele é motivo de vergonha. A gente não deve se envergonhar, mas a gente deve sim fazer autoexame e procurar projetar resultados mais positivos. Então, com relação à tua fala, que eu concordo respeitosamente, eu só faria uma breve edição que, com relação a nos envergonharmos, eu acho que não, Gilmar. Mas, no restante, eu entendo a tua colocação. Agora, veja, a gente está no limite do que a lei permite. Né? Foi disponibilizado o recurso à classe, perfeito? Só que a classe não atingiu a meta. Então, de novo, temos que fazer uma avaliação do ponto de vista de trade, de setor, o porquê que não se atingiu a meta. E as regras poderiam ter sido outras da Lei Aldir Blanc. Né? As amarras nos impõem determinados limites, e as nossas próprias limitações pessoais. Mas, insisto, e, Gilmara, pelo amor de Deus, não entenda isso como um ponto de divergência, mas não nos envergonhemos, né? Vamos usar isso como uma força motriz de tentar fazer mais e melhor. Era o único pequeno reparo que eu faria a sua colocação, de forma muito respeitosa. Eu só vou fazer um comentário complementar, então, se o senhor me permite. Claro, a questão que eu digo, dessa questão da gente, a questão de envergonhar, não é do resultado como um todo, é realmente disso, da gente não ter proporcionado essa operacionalização, entendeu? É essa questão que realmente, eu acho que de tantos debates que nós tivemos, assim, a gente faltou esse apoio de realmente chegar ao artista, porque realmente, aqui, por exemplo, em Paranaguá, né, que eu sou de Paranaguá, a prefeitura fez o maior esforço, porque quando nós temos principalmente a classe do artesanato, que tem pessoas que não têm nem telefone, não tem computador, não tem nada, então a administração se dispôs, a Secretaria de Cultura, as pessoas irem lá para ter um auxílio, então talvez tenha faltado isso de uma forma... na forma geral, né? Então, assim, realmente a gente conclui que muitos artistas sequer tiveram acesso. Então, isso que eu digo que tem que ser corrigido. Não do trabalho, eu não digo envergonhar do trabalho. Eu digo do resultado, assim, porque eu acho que se a gente não se sentir um pouco mal com isso, alguma coisa está errada, porque a gente não pode concordar que 15% é uma meta. Não que não vale todo o trabalho, vale muito. Só que realmente a gente não pode
permitir, a situação já é grave, isso aí, assim, a gente não pode perder de utilizar, porque a cultura já é tão deixada de lado, é claro que tem questões prioritárias de sobrevivência, de saúde e tudo mais, mas todas as pessoas que fazem cultura também dependem, né, precisam sobreviver. Então, realmente é um setor complicado por natureza, né? Então, nessa questão que eu digo da vergonha, porque que a gente tem que trabalhar com essa questão de melhora contínua, nesse ponto, e eu acho, assim, se alguém... Eu posso estar errada, mas se alguém achar que não, que tá bom, que tá mais ou menos, aí realmente eu sou um ET. Desculpa aí. Não, muito obrigada, secretário. Não precisa te desculpar, em hipótese alguma, mas eu vou deixar com a seguinte reflexão, que essa luta que tu colocas aí com bastante propriedade, ela tem que ser levada para o Congresso Nacional, para que a gente tenha mudanças das regras da lei. Né? O que a classe reivindica, ele não está, de certa forma, ele não está traduzido na lei Aldir Blanc. Né? E o momento é esse, nos articularmos junto a entes políticos nossos, representativos, para que isso mude lá no Congresso Nacional. E fica o convite, há um grupo de trabalho interno que busca essa superação. Né? Então, eu prefiro, digamos, dentro dessa tua colocação, colocar como um propósito de superação, que eu acho que perfeitamente execuível. Só gostaria de fazer uma parte, antes que o secretário se despeça, super rápido. Só um pouquinho, o secretário falou que estava atrasado já para a reunião dele, que era 15 horas, faz 13 minutos, Léo, se a gente puder, porque assim, tem bastante gente querendo falar de novo. Não sei se o secretário pode ficar um pouco mais, mas pelo que quem conhece tem a Cris, que cuida da minha agenda, ela já entrou 2 vezes aqui na sala, ela fica fazendo assim. Eu preciso fazer minha pergunta, estou inscrito, por favor. Tá, secretário. Moção de apoio para enfim, votarem aí a favor, claro, a questão dos recursos, né, dos novos empenhos, enfim, que está inteiramente na Câmara Federal, tá? Então, acho que SEC, CONSEC, e é importante que a gente manifeste um documento de apoio. Obrigado. Tá. Bem rapidinho, tá? Vamos lá. Parafraseando o Juca e o Exupéry, a Gilmara não é invisível aos olhos, né, Gilmara? Seguinte, eu me sinto bastante contemplado, secretário, pela sua última parte da frase que o senhor sugeriu aí, porque a última pergunta que eu fiz para o Aldo Valentim agora de manhã foi exatamente ele rever isso em nível de governo federal. Então, eu fui contemplado pela sua fala. Que bom essa sintonia. Eu tenho 3 perguntas, uma de caráter técnico, outra de político-geográfico e outra contábil. De caráter técnico, só para eu entender, esses recursos, recebimento dos recursos para esse projeto, né, pelas microempresas, elas vão estar desvinculadas de todas as formas com relação ao inciso 2 da Lei Aldir Blanc. Isso que eu queria entender. Segundo, eu sou representante da macro-região Campos Gerais, então me interesso bastante para a questão dos municípios. Eu gostaria de saber, se eu explicasse em rápidas palavras, se for possível, né, como é que vai ficar isso em relação aos municípios, porque é onde estão exatamente essas empresas, essa proximidade. Como é que vai ter essa logística do Estado com os municípios? E terceira, de caráter contábil, o senhor falou de MEI, foi falar de MEI, o Guto também, o secretário Guto também falou isso, né? Você só MEI, ou também você está contemplado que as empresas cujo ramo é de origem cultural. É isso que eu gostaria que o senhor explicasse. Muito obrigado. Tá. Eu acho que eu vou responder de trás para frente. Sendo pequena e microempresa optante do Simples, está contemplado, Simples Nacional. Tá? Assim como o MEI. Perfeito? Naturalmente, aquelas do setor cultural estão contempladas dentro desse critério. A tua primeira pergunta, aí dos municípios, não ficou clara a tua pergunta. Se vai ter algum critério... Como é que vai ser essa logística em relação, uma vez o projeto sendo sancionado e tal, como é que vai ser essa logística do Estado com os municípios? Porque é nos municípios que estão essas empresas, né? Na verdade, são alocados nos municípios, né? Como é que vai ser essa logística aí? Eu acho que, independente do município onde ela está alocada, ela se enquadrando ou como pequena ou microempresa do Simples ou como MEI, ela pode ser contemplada, independente de localização geográfica. Mas a pergunta, acho que para esclarecer melhor, que esqueci de perguntar.
vai ter que ter alguma intervenção aí da prefeitura ou das câmaras municipais ou não? É isso que eu quero entender. Direto. Não. Entendo que não. Tá. Os dirigentes municipais eles vão ser Informados, provocados no sentido de buscar pelos empreendedores, né? Do setor cultural. Fomentar, né? Incentivar, Isso, entendi. Isso. Uhum. Mas não há um critério, olha, essa região vai receber tantos recursos, essa tanto entendi. menos tanto por cento, não. Nesse sentido, não. A última questão é em relação à Lei Aldir Blanc, se de alguma forma há um impedimento pelo fato de ter recebido, os espaços culturais terem recebido pela Lei Aldir Blanc, estariam impedidos de receber agora. Só queria saber isso, se tem essa estipulação. Não. Uhum. A sua pergunta é, se alguém contemplado com a Lei Aldir Blanc, por ter sido contemplado, fica excluído dessa? Isso, estaria vinculado de alguma forma, né? Não. Tá bom, então. Muito obrigado, secretário. É isso aí. Secretário, então, muito obrigada pela participação. Eu acho que foi fundamental a gente colocar nosso conselho aqui junto nessa construção do pacote de emergência do governo ao setor cultural. Se o senhor já tiver compromisso e for sair mesmo, só peço que devolva oficialmente a presidência daí da reunião para mim. Vou pensar no teu caso, Luciana, se eu vou devolver a presidência para a dona Luciana. Aí eu vou consultar os meus informantes. Não, gente, muito obrigado a todos pela paciência. Dentro das minhas limitações, eu procuro estar presente e responder a todos. E muito obrigado sempre pelo empenho e participação de vocês, tá? Contem sempre com um parceiro aqui, mas nunca deixem de usar como a interlocutora privilegiada a Luciana e a Eliette, que são duas aliadas e leoas do setor, junto a este que nos fala. Tá bom, pessoal? Vocês me liberam, então eu concedo a presidência para a Luciana e vamos em frente. Obrigada, secretário. Boa tarde para o senhor. Tá bom, valeu. Beijo. Tchau. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Bom, de volta à presidência, então, já que o secretário me devolveu, eu sugiro que a gente faça 10, 15 minutos de conversa aqui, aí a gente faz um intervalo para poder retornar com a transmissão já pelo YouTube aí. Então, sobre encaminhamento sobre esse pacote de medidas? Eu vou encaminhar para vocês todos os documentos pertinentes a isso, quais quinais estão sendo contemplados, lembrando que no pacote inicial nós tínhamos apenas um quinai da cultura, então nós colocamos todos os outros pensando em privilegiar o artista que trabalha mais individualmente mesmo do que espaços. Não cabia na conta a gente fazer um auxílio para todos os estados e artistas. Então, nós vamos passar, por isso que um número maior de contemplados será através dos MEIs. Temos 5 mil e... Deixa eu até ver esse número, mas mais de 5 mil no MEIs cadastrados, e enquanto empresas com esses quinais são apenas 263. Então, eu vou sugiro que nós encaminhemos esses documentos para vocês, lembrando que isso ainda está em construção, que isso não foi publicizado ainda, então esses documentos são pessoais e sigilosos, até que isso venha a ser formatado da forma definitiva e anunciado pelo governo. Nós vamos encaminhar para vocês e gostaríamos de sugestões. Vamos propor aí no final da reunião, uma próxima reunião no dia 20, e aí podemos incluir na pauta um tempo para discutir isso. Mas o ideal seria que cada um lesse esses documentos, já fizesse uma reflexão e enviasse no e-mail do CONSEC algumas sugestões, porque vocês sabem que é um pacote emergencial, então a gente não tem tempo para muito debate, a gente tem tempo de reflexão, mas, assim, fazer muitas reuniões para discutir, a gente vai perder o timing da coisa.
Então, vamos ver se consigo mandar hoje ainda para vocês pelo e-mail, não sei se vai dar tempo em função da nossa reunião aqui, mas até amanhã vocês terão esse material na mão. Pessoal, Luciana, rapidinho. Sim, Deca. Um adendo, desculpa interromper. Quando forem mandarem as sugestões, se puderem copiar os demais conselheiros já, para que a gente possa estar fazendo esses adendos, essas sugestões em coletivo. E até para o pessoal da superintendência não acabar, às vezes, recebendo a mesma sugestão e tendo que ler ali, e talvez tendo um processo um pouco mais lento. Claro, é só uma sugestão de encaminhamento também, né? Mas fica a critério de cada um. Ótima sugestão, Jefferson, que o conselheiro ou a conselheira que se sentir à vontade em mandar sugestões, copiando todos e todas, eu acho que é importante, até para não ficar para poder ir evoluindo nisso, né? Claro que gostaríamos de poder marcar 4 ou 5 reuniões para tratar do assunto, mas como é uma questão emergencial, a gente realmente precisa dar um pouquinho de prioridade para isso agora no nosso dia a dia, dentro dos nossos horários. Então, seguindo a nossa pauta, a gente teve o secretário Aldo Valentim de manhã e o pacote de medidas ao setor cultural do governo do estado agora à tarde. Ficou ainda faltando a aprovação das atas, nós já discutimos que isso será uma reunião extraordinária. A orientação para o uso do e-protocolo também será na reunião extraordinária. Nós gostaríamos de apresentar a plataforma de streaming ainda, eu acho que é um produto que está pronto, gostaríamos de apresentar para o conselho, para saber se podemos divulgar, para ver ouvir sugestões de vocês. Ainda temos o Festival Viva o Paraná, o ciclo de diálogos, a eleição complementar do CONSEC e o PL 669, que está na Assembleia para o potencial construtivo para a preservação do patrimônio cultural. Como foi pedido uma inversão de pauta, então, antes da gente seguir com todos esses itens, a gente volta após o intervalo para falar sobre as denúncias da LAB. Então, são 15h24, vamos fazer um intervalo de 10 minutos e voltamos 15h34. Pode ser? Obrigada. Perfeito.